Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal Miguel Fortunato, Futebol Internacional, e a gente segue com o nosso guia da Copa do Mundo de clubes. Chegou a vez de falar do Manchester City, o 21º time, a gente mostrar aqui como joga, como chega para a competição, quais são as aspirações. Vamos falar tudo isso do time do Pep Guardiola. Então, eu convido vocês a deixar o like para ajudar, para dar aquela fortalecida para o vídeo ser mostrado para mais gente aqui no algoritmo. E também peço para você que não é inscrito se inscrever aqui no canal. A gente está fazendo aqui o guia completo, mostrando time a time como joga aqui para a Copa do Mundo de clubes e vem muito mais coisa boa por aí. Então vamos lá, Manchester City, né? Chegamos aqui num cachorro grande desse campeonato mundial. Time que tem 10 títulos da Premier League, um título da Champions e um Mundial, né? Desde que foi comprado aí pelo Sheikh Mansour, pelo dinheiro dos Emirados Árabes, o time se tornou uma potência e não saiu mais aí do hall dos superclubes do futebol mundial, uma potência na Premier League, mas que nesta temporada não vive aí o seu melhor momento, né? Essa é a pior temporada do Pep Guardiola sobre o comando do Manchester City, um campeonato inglês bem abaixo do natural, né, onde a equipe disputava, fazia campanhas ali acima dos 85 pontos com muita frequência, e esse ano foram 71 pontos apenas, 20 pontos a menos do que na temporada anterior, onde o time foi campeão da Premier League. O Manchester City ficou em terceiro lugar no campeonato inglês, 21 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Na Copa, na FA Cup, o Manchester City chegou na final, mas perdeu para o Crystal Palace por 1-0. Na Copa da Liga, aí onde os times costumam jogar com reservas, né, com um time bem modificado, caiu para o Tottenham nas oitavas de final. E na Champions, foi bem mal na Champions. 22º de 24 que classificavam, ficou em 22º na fase de Liga e caiu no primeiro mata-mata sem oferecer muita resistência para o Real Madrid, os dois times bastante desfalcados, né? O único título da temporada até agora foi o de campeão da Supercopa da Inglaterra contra o Manchester United nos pênaltis, né? Naquele jogo que abre a temporada inglesa. O Manchester City sofreu com muitas lesões ao longo de toda a temporada, ficou com o elenco bem desfalcado, o Guardiola teve dificuldade de montar o seu time ideal, e acho que a principal delas foi a do Rodri, né? Dia 22 de setembro, no jogo contra o Arsenal, o Rodri deixou o gramado e ele só voltou, jogou alguns minutinhos só, no final da temporada, na penúltima rodada, no jogo contra o Bournemouth. Então, você perdeu o Rodri, que é a principal mola propulsora ali do meio campo, modificou toda a forma de jogar, e o Haaland também ficou um bom tempo fora, De Bruyne, complicou muito para o time do Guardiola, que acabou aí não conseguindo disputar títulos na temporada, né? E foi estranho ver o Manchester City com todo o seu poderio não conseguir jogar de igual para igual. Por isso que o time já está indo no mercado, está se reforçando. Alguns jogadores vão embora, outros vão chegar. O Manchester City vai tendo uma transformação. E alguns dos jogadores aí que vão chegar já devem estar disponíveis para a Copa do Mundo de Clubes, né? O Reinders, volante holandês que vem do Milan, e o Ait-Nouri, o jogador que joga ali como ou lateral esquerdo ou como meia pela esquerda do Wolverhampton, jogador argelino, ele também já deve estar à disposição. Então são dois reforços que o Guardiola já deve ter nessa Copa do Mundo de Clubes para poder já começar a reformular o elenco do Manchester City. Lembrando que uma temporada vai ser meio que emendada na outra, com férias muito curtas. Bom, acho que de longe o Manchester City é o time que tem o técnico mais aclamado aí dessa Copa do Mundo de Clubes, Pep Guardiola.
Ele que chegou em junho de 2016 na equipe, treinador de 54 anos, e no comando do Manchester City ele ganhou 6 edições da Premier League, ganhou 2 FA Cups, 4 Copas da Liga, 3 Supercopas da Inglaterra, uma Champions League, uma Supercopa da UEFA, um Mundial de Clubes. É um treinador que, além de ganhar títulos, ele impõe um jeito de jogar que transforma todo o futebol. Tudo que a gente está falando nos vídeos, né, de construção, posse, domínio, controle, que todos os times do mundo inteiro estão tentando fazer, muito bebendo na fonte do que o Guardiola construiu desde os tempos de Barcelona. Então, assim, é um gênio, para muitos o maior da história, e que vive esse momento que a gente está podendo presenciar, né? Ele chega na Copa do Mundo de Clubes em baixa. O Manchester City teve a pior temporada. O Guardiola teve a sua pior temporada como treinador. Como que vai juntar esses cacos? O time já vai conseguir dar uma resposta agora, né? Nos últimos 10 jogos foram 7 vitórias, então o término da temporada foi bom. Isso indica que ele conseguiu dar uma acertada ali nas peças e terminar bem a temporada. E assim, desse cara não dá para duvidar nunca. Aqui os jogadores de destaque não poderia ser outro senão Rodri, né? Acho que não tem dúvidas que ele saudável é o melhor do mundo na posição dele ali, como esse volante, primeiro volante que dita o jogo, que olha, que faz o passe, que dita o ritmo do time. E a falta que ele fez para o Manchester City é surreal, né? E é engraçado que na seleção da Espanha ele não fez essa falta, porque a Espanha tem um outro jogador que é o Zubimendi, que consegue executar um papel semelhante, né? É impressionante a fábrica de volantes da Espanha, mas o Manchester City, com todo o dinheiro que tem, não conseguiu. E o Rodri, ele voltar, faz toda a diferença para o City sonhar com esse título da Copa do Mundo de Clubes, porque o Guardiola vai poder montar com o Rodri o esquema que ele gosta. Agora, resta saber em que condições o Rodri vai poder tá ajudando o City, né? Porque ele só jogou poucos minutos contra o Bournemouth na penúltima rodada. Depois, 4 dias depois, no jogo contra o Fulham, ele mal entrou. Então, assim, está em processo de recuperação. Ele não foi convocado para a seleção da Espanha nas finais da Nations League. Vamos ver em que nível ele vai estar, quantos minutos ele vai poder jogar. Desconfio eu que na primeira fase, até por ser um grupo teoricamente mais tranquilo para a Juventus, com a Juventus sendo o principal adversário e tendo 2 adversários mais fracos, eu imagino que na primeira fase ele vai dar uma segurada, vai tentar colocar o Rodri uns minutos aqui e outro ali, e tentar colocar o Rodri em forma para os playoffs, que aí é onde o couro vai comer mesmo, é onde o Rodri seria fundamental para o Manchester City. Outro cara que é fundamental é o Haaland, né? Atacante norueguês de apenas 24 anos, que assombrou aí o mundo na sua primeira temporada pelo City, pela dificuldade, pelo nível de dificuldade dos gols que ele fazia, né? De chegar nas bolas, de se posicionar, de finalizar. Ele é realmente um atacante sensacional, e ele é um cara que não ajuda só fazendo gols, ele também ajuda a gerar jogo, ajuda a pressionar, porque hoje o centroavante tem que pressionar, né? Para que você, se você quer fazer um jogo de pressionar rápido para recuperar a bola, o seu centroavante tem que ser aí a mola principal, porque ele é o único que consegue ir para os dois lados, guiando para onde a pressão vai. Então é fundamental você ter um centroavante que tem essa vitalidade física, e o Haaland voltou bem, né? Ele se recuperou bem após a lesão, jogou aí as partidas finais da temporada, jogou todo o mês de maio, fez 5 jogos no mês de maio, então tá aparecendo bem, fez um gol aí, voltou a balançar as redes no jogo contra o Fulham, então espera-se ter um bom Haaland em ação na equipe do Manchester City. E por fim, né, para destacar os jogadores principais dessa temporada, eu acho que vale a pena a gente falar dele, Bernardo Silva, jogador português, de 30 anos, né, que é figura titular absoluto do City, titular absoluto da seleção portuguesa, em qualquer formação que o Guardiola joga. O Guardiola tentou jogar essa temporada num 3-2-4-1, tentou jogar no 4-2-3-1, tentou jogar no 4-3-3, 4-1-4-1,
tudo que o Guardiola tenta fazer, o Bernardo tá. O Bernardo, ele jogava nas temporadas anteriores ali como um meio aberto pela direita, né? Aquele jogador que a gente falou muito em outros times aí, né? Do Mundial. O meio aberto na direita que vem para dentro, vai fazendo um movimento para dentro, armando o time. E agora ele está recuando um pouco mais. Nessa temporada ele está fazendo uma função mais de volante, até pela ausência do Rodri. O Guardiola tentou encontrar em outros jogadores uma característica de condução de bola, de toque, de passe, para tentar fazer o meio-campo funcionar, até porque ele tem outra característica agora, ele tem jogadores mais agudos para jogar como pontas, então ele está buscando aí no Bernardo Silva esse cara mais pensante, até pelo avançar da idade, né? E o jogo, eu estou gravando na quinta-feira, depois do jogo de Portugal contra a Alemanha, na Nations, o Bernardo Silva em Portugal também exerce esse papel mais atrás, mais recuado, no meio campo, dando uma modificada no que ele fazia anteriormente na carreira. E aqui no Como Joga, né, por incrível que pareça, talvez esse seja o time mais difícil dos 32, apesar de ser o time que eu mais assisti ao longo de toda a temporada, né, um dos que eu mais assisti, né, pela familiaridade do futebol europeu. Mas é porque são muitas interrogações, né? O Guardiola vai manter esse 4-2-3. Esse aqui é a escalação pura e simplesmente do último jogo que terminou a Premier League contra o Fulham. Aqui temos o 4-2-3-1, né? O Matheus Nunes está fazendo a função de lateral direito, e aqui é um lateral mesmo, não é aquele lateral que vem para dentro. Se ele quiser um lateral que vem para dentro, o Rico Lewis assume essa função. Se ele quiser um lateral que faça um terceiro zagueiro pela direita, ele coloca o Akanji por ali, que nem ele fez nos últimos jogos, e aí o Gvardiol pode passar para a zaga e você escala o O'Reilly na esquerda, que é um jogador que ele colocou muito. Então, se ele manter a linha de 4, os volantes, o Rodri entraria na vaga do Nico Gonzalez, se ele for jogar, mas o Nico Gonzalez está indo bem, jogador espanhol, tem ali um bom passe, está executando bem a função, pode fazer essa dupla com o Bernardo. O Bernardo titular é uma certeza, e eu acredito que ele deva manter mais o Bernardo como volante, apesar de um jogo ou outro ele ainda escalar o Bernardo mais à frente. Só que mais à frente ele tem muito mais opções do que atrás. E aí tem a questão dos reforços, né? O Etnori vai jogar como lateral esquerdo. Se ele jogar como lateral esquerdo, você pode mudar o sistema e botar um lateral de mais amplitude. Se ele jogar como meia esquerda, ele disputaria uma posição com o Doku. E pode mudar o sistema também, né? Porque aí você muda a característica do jogador. O Doku é um ponta mais agudo. O Reinders vai ser titular. Se você tiver o Rodri e o Reinders, como que você vai montar esse meio campo? O Reinders é um jogador mais de passe, você vai fazer uma trinca. Então, muitas opções e dificuldade de saber o que vai estar na cabeça do Guardiola por conta do Rodri voltando, dos reforços que vão chegando e das várias escalações que ele fez nos últimos jogos, né? O Marmouche é um cara que ganhou muito espaço, atacante egípcio, na ausência do Haaland, ele foi fundamental, fazendo gols, jogando ali mais à frente, é um cara que pode jogar atrás do Haaland, pode jogar aberto, tem um chute de fora da área muito bom, tem presença de área, ele deve continuar no time titular. Eu imagino que o Gundogan vai também ter muitos minutos. Você tem o Savinho para entrar nesse time também, o Phil Foden acabou perdendo um pouco de espaço, mas é um jogador importante. Então, são muitas peças e a gente só vai descobrir como que o Guardiola vai jogar à medida que os jogos forem passando, né? A certeza que a gente tem é construção e posse. Perdeu a bola, pressiona lá na frente, não deixa o adversário sair tocando, tenta recuperar o mais rápido possível e posse de bola. E controle e domínio. É assim que o Manchester City gosta de jogar, sempre um jogador dando amplitude de cada lado. Geralmente são os dois pontas que fazem isso, mas com o Matheus Nunes você pode ser também que um dos laterais faça essa amplitude, e aí você cria uma espécie de 2-4-4, né? E o Guardiola faz muito isso. Você coloca ali os dois zagueiros mais atrás, no início da construção, uma linha de 4, e aí 4 lá na frente, com dois pontas dando amplitude, e o Gundogan ou outro jogador que atuar atrás do Haaland, afundando junto com o Haaland na área, para dar superioridade,
para você ir criando espaços. E dentro dessas linhas, claro, movimentações, porque através das movimentações, das trocas de posição, é que você começa a criar os espaços. Então, estou muito curioso para ver como o City vai jogar, em termos de disposição e de nomes. Agora, a forma de jogo, a forma de dominar, a forma de tentar abrir o campo e ter a posse de bola, eu acho que é uma certeza, né? E assim, vamos indo pelo que briga o Manchester City. Vamos tentar analisar o grupo, né? O primeiro jogo é na quarta-feira, 1h da tarde, horário de Brasília, contra o Wydad, transmissão da Rede Globo, TV aberta. Depois o time joga contra o Al Ain no domingo às 10 da noite e fecha a sua participação contra a Juventus. Então, assim, eu imagino que o Guardiola vai rodar esse elenco, a gente vai ter 2 escalações com bastantes modificações ali nas 2 primeiros jogos, para ele ir recuperando aí do desgaste da temporada. Muitos desses jogadores estão aí na data FIFA, jogando por suas seleções. Então, tem essa questão da minutagem do Rodri. Eu imagino que o Guardiola vai tentar administrar o elenco e testando soluções ali nesses 2 primeiros jogos, que na teoria não devem ser dificuldade para o City, com qualquer 11 que ele escalar dentro do que ele tem à disposição. Agora, a partir do terceiro jogo, que já é valendo o primeiro lugar, e na teoria o primeiro lugar seria fugir do Real Madrid, e aí pegar um adversário mais fraco, aí eu acho que a partir do jogo contra a Juventus, o Guardiola já vai tentar colocar o que ele tem de melhor, e aí tentar superar a Juventus. Assim, eu acho que o Manchester City é um dos 3 principais favoritos ao título, tá? Na minha opinião, o City é um dos favoritos. Mas Copa é diferente de tudo o que esses clubes disputam. Esses clubes, no seu dia a dia, eles disputam Copas que se alongam por todo o ano, ou eles disputam campeonatos de pontos corridos. A Copa é completamente diferente. A Copa é o encaixe. A Copa é ali, é aquele momento, é o jogo único. Então, assim, é tudo meio imprevisível. Eu acho que o City é um dos favoritos, tem condições de chegar na final e ser campeão. Principalmente se conseguir colocar o Rodri em forma, se conseguir encontrar uma maneira legal de jogo e se o time tiver afim, mobilizado, talento não falta, o treinador nem se fala. Mas vamos ver o que vai acontecer. De repente, numa dessa, tropeça na Juventus, já pega o Real Madrid, já cai para o Real Madrid e cai cedo. Entendeu? Pode acontecer qualquer coisa. Mas o Manchester City, em teoria, vai, né? Melhor dizendo, vai para os Estados Unidos para disputar o título. É isso, gente. Esse foi o guia do Manchester City aqui no canal Miguel Fortunato Futebol Internacional. Quero saber sua opinião. Deixe sua opinião. O que você acha, Manchester City? Você acha que vai disputar o título? Você acha que está muito enfraquecido? Qual a sua opinião sobre isso? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E não se esqueça de clicar na playlist que vai aparecer aqui para você ir maratonando aí os outros vídeos que a gente já fez do guia da Copa do Mundo de Clubes. Um grande abraço.